Esse assunto é um pouco complexo de falar, né, assim, mas para mim não é um problema porque, graças a Deus, né, o Senhor Jesus e a minha fé, eu consegui vencer isso e me libertar disso, né. Qual que era o problema? O meu problema era masturbação, né. Antes de eu me converter ao evangelho, conhecer a palavra de Deus, eu tive alguns problemas, sabe, de masturbação e pornografia, né? Eu assisti algumas vezes pornografia. Só que como na época, era lá na época de 2014, né? A gente não tinha tanto acesso à internet como a gente tem hoje, né? Eu lembro que para ter acesso eu tinha que ter um computador e tal, né? E foi através do computador que eu acabava vendo pornografia, sabe? Só que o meu problema era um problema espiritual, né? Por quê? Eu acabava me masturbando, sabe? E, gente, é uma coisa muito nojenta, sabe? É muito nojenta. Hoje, pra mim, eu tô falando de uma outra pessoa, né? Porque isso não faz mais parte da minha vida. Mas é uma coisa nojenta, é um assunto nojento de falar, sabe? Mas o que eu quero falar pra você, eu tinha esse problema, sabe? Então, eu fazia isso, né? Antes de conhecer a palavra, eu fazia isso. E acontece que quando eu comecei a caminhar com Deus, né, que eu comecei a conhecer o Evangelho, a palavra, eu comecei a caminhar, me batizei nas águas, então eu estava começando uma vida nova. Só que eu estava ouvindo uma música hoje, e isso é muito forte, que até vai se encaixar com o que eu vou falar aqui, que é a raiz, né, a raiz do problema. Quer dizer, a raiz lá tava enraizado ainda dentro, mesmo depois de eu ter me batizado, aquela raizinha tava lá dentro. E eu lembro que o problema espiritual que eu tinha, mesmo depois de eu ter me batizado nas águas, ter me convertido, né? Aquele problema ainda continuou, só que era diferente, né? Era uma coisa tão diabólica, gente, tão diabólica, que eu lembro que às vezes eu sonhava que eu fazia e depois de eu ter me convertido, né? Eu lembro que eu sonhava que eu acabava fazendo aquilo, sabe? Me masturbando. E depois eu lembro que às vezes realmente eu acordava assim e eu fazia, mas era uma coisa que eu não queria fazer. E eu lembro que eu acordava, eu me sentia mal, eu falava, meu Deus, por que eu fiz isso? Era uma coisa que eu fazia, mas eu não queria fazer. Não era uma coisa que eu fazia consciente, sabe? Tu vai ali, tu rouba, tu pega faz uma coisa errada. Não. Isso depois eu ter me convertido, eu me refiro, né? Então, às vezes eu acordava e eu lembrava que eu tinha cometido aquilo, sabe? E eu lembro que eu fazia. Eu lembro que eu fazia, era como se eu fizesse sonhando, dormindo, eu não sei. Era uma coisa muito diabólica, muito esquisita, sabe? E fiquei um tempo assim dentro da igreja, sabe? Fiquei um tempo dentro da igreja. E eu era uma pessoa sincera até com Deus, sabe? E mesmo eu indo pra igreja, eu não fazia as coisas que eu fazia lá atrás, no passado, sabe? Só que eu tava com esse problema. E eu lembro que na pandemia, no ano de 2019, depois, ali pro ano de 2022, e isso tava me trazendo muitos problemas, sabe? Até depois, quando eu casei, eu ainda continuava com esse problema, sabe? E eu lembro que veio um propósito, né? Veio um propósito de Deus. E eu falei, vou usar minha fé agora nesse propósito, porque eu não aceito mais isso. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer para me libertar disso, desse problema, né? Que eu não quero isso na minha vida. Eu realmente não queria. Não era uma coisa que eu ia lá, deu vontade, eu vou fazer. Não, eu fazia dormindo, gente. Dormindo, mas eu me lembrava que eu tinha feito aquilo ali, sabe? E eu acordava suja, eu me sentia suja quando ia falar com Deus. Quando eu tava na igreja, eu me sentia suja. Era muito esquisito, era muito nojento, era muito horrível. E eu lembro que quando veio aquele propósito, eu falei, a oportunidade que eu tô tendo de mudar isso. Vou me revoltar, vou entrar nesse propósito para mim vencer isso. E eu lembro que eu comecei aquele propósito. E eu lembro que eu procurei o pastor.
Eu já tinha me batizado anos atrás, eu procurei o pastor, falei, pastor, eu quero me batizar. Na hora, assim, eu até achei que ele ia falar alguma coisa, porque eu era um membro firme, estava nos grupos, ajudando ali, né? Era uma pessoa firme, aparentemente, né? Eu até achei que ele ia falar alguma coisa, né? Mas ele não falou nada. Então tá bom, vou te batizar tal dia. Eu falei, tá bom. Aquilo ali pra mim foi meio que um selo de confirmação de que a atitude que eu tava tomando realmente era certa, né? E eu lembro que eu falei, pastor, eu quero me batizar e tal. E ele marcou a data comigo e eu me batizei. E ali eu comecei a lutar contra aquilo, contra aquele problema. E eu lembro que uma vez o meu esposo chegou do trabalho e eu tava assim revoltada porque num dia anterior, mesmo depois de eu tendo tomado aquela atitude, eu não lembro se eu tinha sonhado ou se realmente aquilo tinha acontecido, mas aquilo me deixou muito mal, sabe? Eu lembro que eu falei pra ele assim, nossa, eu não aceito isso, eu não quero isso. E eu lembro, gente, que naquele dia eu fui pra igreja tão revoltada com aquilo. Eu só lembro que eu falei assim pra Deus, falei, Deus, eu não quero fazer isso aqui, porque se eu quisesse fazer, eu faria. Mas o Senhor sabe que eu não faço porque eu quero. Eu falei, o Senhor me deu o livre-arbítrio. Se eu quiser fazer isso, fazer outras coisas, eu faço. Mas eu não quero isso. Então, tira isso de mim. Eu falei assim, mas eu falei com revolta. E eu lembro que depois daquele dia, nunca mais eu tive esse problema. E o que eu cheguei à conclusão? Que muitas das vezes não basta uma oração. Muitas das vezes o que Deus quer da gente é uma revolta. E eu lembro que depois de muitos anos, nunca mais tive esse problema, aconteceu de eu sonhar ou de eu pensar alguma coisa disso, né? Eu sonhei, não sei se tinha acontecido, eu sonhei. Mas eu já tinha feito oração, Deus já tinha me libertado. Eu lembro que eu me revoltei novamente e falei, Deus, o Senhor não liberta ninguém pela metade. Eu falei, o Senhor não faz obra pela metade. Se o Senhor me libertou disso, se o Senhor me curou disso, o Senhor me curou por inteiro, eu não aceito mais isso na minha vida. E eu falei assim, com fé. E depois daquilo, para honra e glória do Senhor Jesus, eu consegui vencer, né? E o que eu quero falar para você com isso? Qual que é a reflexão, né? Qual que é a lição? Claro, não faz sentido nenhum eu falar alguma coisa se eu não falar do Senhor Jesus, né? Só que a minha atitude foi uma atitude de fé, eu me revoltei contra aquilo, eu não aceitei aquele problema. Se eu tivesse aceitado, poderia ficar anos e anos com aquele problema, mas eu não aceitei, eu me revoltei. Então, muitas das vezes, o que Deus quer é a nossa revolta, né? Tem coisas que a gente não entende, né? Eu não entendo porque que eu me batizei, logo já não me libertei daquilo, mesmo tendo me batizado, a gente não entende. Mas não precisa a gente entender, basta a gente fazer o que está escrito na palavra de Deus. Que a gente tem que usar a nossa fé. A gente tem que manifestar a nossa fé. Tudo é possível aquele que crê. Ele falou que se a gente tiver fé de um grão de mostarda, moveria montanhas, né? Falaria para aquele monte sair dali, aquele monte ia sair. Então, tudo o que Deus quer da gente, muitas das vezes, é essa fé, né? E às vezes passa anos, acontece situação, a gente não manifesta a fé. Então, até hoje, às vezes tem uma situação, eu vou lá, eu oro, falo com Deus. A gente sempre tem que estar buscando manifestar a nossa fé para Deus aparecer na nossa vida, tá bom? O que Deus quer é que a gente manifeste a fé, a gente se revolte contra aquele problema, não que a gente, é normal, tá bom, gente? E não se esquece, né, de se inscrever, deixa a tua curtida aí, também compartilha com um amigo, com alguém que tá precisando ouvir isso, que vai ajudar, né? Isso aí é um problema que muitos cristãos, pessoas que se converteram a Deus, passam, né? E com certeza esse vídeo vai ajudar essa pessoa, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!